A quem me dera o meu chorinho. Isso mesmo, minha gente, como vocês já sabem, esse é o Naftaluf sobre A Sucessora, essa novela tão peculiar que está no ar, né? No canal Viva. Quem diria? Eu sou Luffy Steffen e você está no Naftaluf sobre... Pois é, minha gente, surpreendendo muitos, inclusive eu, A Sucessora está lá no canal Viva. Por que surpreendendo? Porque é uma novela do arco da velha, né? Para usar uma expressão antiga. Eu me lembro, inclusive, que quando a Globomarca, Som Livre, sei lá, começou a lançar box de novelas compactadas em DVD, lá no final dos anos 2000, eu lembro que minha mãe, que é muito... Minha famosa mãe, que eu já citei aqui em outros programas, ela é muito fã da Sucessora, ela adora essa novela, né? Ela viu na primeira vez que passou, viu na reprise. E aí quando começou essa moda de lançar novelas em DVDs, olha que absurdo, houve um tempo que se lançavam novelas em DVDs. Minha mãe falou assim, podiam lançar A Sucessora. E eu falei pra ela, imagina, nunca vão lançar o box da Sucessora, imagina, que loucura. Pois lançaram, né, tá aqui. Esse box de 9 DVDs que foi lançado em 2014 com a novela A Sucessora compactada. Vale lembrar que são 9 DVDs, como eu falei, 25 horas de material. 25 horas, se a gente fizer uma conta rápida, a novela original teve 126 capítulos. Como os capítulos são curtos, cerca de 30 minutos, né? Então a gente pode chegar numa conta que a novela inteira dura 63 horas. Então se esse box tem 25 horas, é como se ele tivesse pouco mais de 1/3 da novela original. Mas quer saber? Tá mais do que suficiente, né? Não precisa de mais do que 1/3. Por que eu digo isso? É porque eu assisti esse box não em 2014, que foi o ano que foi lançado no mercado, mas em 2016. E eu achei a novela assim... Eu falei, gente, vamos andar? Sendo bem sincero. Porque o que acontece? Eu achei a novela, nessa versão do box que eu assisti em 2016, eu achei a novela muito maravilhosa, do começo até a metade. Da metade pro final ela cai, né? Então, chega uma hora que você fala assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É chata, fica chata. E também não é só uma questão de chatice ou de ritmo ou sei lá o quê. Na verdade, para mim o grande problema quando eu assisti o box em 2016 é que a primeira metade da novela ela é muito incrível. Por quê? Porque o autor, no caso, Manuel Carlos, ele investe num clima de terror psicológico, né? Um suspense psicológico que remete muito ao cinema, né? Como eu sou um cinéfilo e um cineasta, isso muito me agradou, né? E eu acho que ele investe nesse clima, criando um suspense, um mistério muito interessante, né? Lembrando grandes clássicos do cinema de thriller, de suspense, terror ou suspense psicológico, né? Não o terror da matança, que aparece sangue, né? Que aí são os slashers, né? Enfim, não estamos falando dos slashers. Mas A Sucessora, na sua primeira metade, ela remete a grandes clássicos cinematográficos do horror psicológico, principalmente o filme Os Inocentes, dirigido por Jack Clayton em 1961, adaptado por sua vez do famoso romance do Henry James, né? A Volta do Parafuso, que é um filme belíssimo, né? Em preto e branco, inclusive. Os Inocentes. Este filme foi produzido em preto e branco. Uma distribuição Fox Filme do Brasil. Versão brasileira Herbert Richards. Ele estava me olhando. Quem, senhorita? O mesmo homem, o homem da torre. Da torre? Foi agora mesmo. Ele estava olhando para dentro de casa como se estivesse procurando alguém, senhorita. Como era ele? Ele tinha cabelos escuros e ondulados e um olhar penetrante e frio. Ele era bonito? Sim, muito bonito, bonito e obsceno. Mas já o tinha visto antes, sim, ele... Eu já sei onde foi que eu vi. O retrato. Existe um retrato dele, uma miniatura com vidro quebrado lá no sótão. Eu vou lhe mostrar, senhorita. Não, não pode ser. Não pode ser. Por acaso conhece? Quint, Peter Quint, o criado do mas mestre. Mas a senhorita ele... disse que... Sim, senhorita, mas ele está morto. Quint está morto. Morto? Entre outros filmes de suspense e terror psicológico que marcaram as décadas de 60 e 70, principalmente, né? Só que o problema estava indo muito bem até a metade. Da metade para o final, aparentemente, Manuel Carlos desiste do terror psicológico e resolve se render ao quê? A um dramalhão folhetinesco raso e pobre. Então a novela cai.
vira um dramalhão da pior espécie, os personagens se descaracterizam e todo o mistério que ele tinha criado cai por terra. A fase final é um desastre, né? Os personagens ficam jogados. Eu me lembro principalmente dos personagens da Natalia Timber, de Susana Vieira e Rubens de Falco, e também a Arlete Salles, que é uma personagem muito bem construída, que na fase final despenca também. Enfim, assistam e tirem suas conclusões, né? A minha opinião quando eu assisti o Box foi essa. Então é isso, minha gente. Quem quiser conferir, assistam a novela no canal Viva, ou assistam o Box, para já reduzir o problema, né? A novela está no ar, no Viva, embora esteja num horário meio bizarro, né? Um tanto quanto bizarro, né? Eles botam a novela às 11h45 da manhã e não tem horário alternativo, ao contrário das outras novelas da casa, que tem 2 horários, né? Então você pode assistir de manhã, à tarde, sei lá, ou à noite, né? Mas na Sucessora não, eles estão fazendo um esquema bizonho, né? Às 11h45 eles começam reprisando o capítulo que passou na véspera, isso? E depois passa o capítulo novo. Então, quer dizer, são 2 capítulos na sequência, né? Foi isso que eu entendi. Enfim, me corrijam se eu estiver errado. Mas, enfim, também nada disso importa, porque, na verdade, hoje em dia já se é possível assistir o que o Viva está passando semanalmente na Globoplay, né? Os capítulos são disponibilizados por semana. Enfim, eu já devo dizer a vocês que eu assisti só a primeira semana da Sucessora agora, né? No Viva, no Globoplay, porque eu já tinha visto Box, como eu disse, em 2016, então eu não vou ver a novela inteira agora. Me crucifiquem se quiserem, mas a verdade é essa. Então eu assisti só a primeira semana para gravar esse programa. Então aqui estamos. A novela está no ar no Viva nesse ano de 2023, quase 10 anos depois dela ter sido lançada em box de DVDs, como eu disse, foi lançada em 2014. Mas e a versão original? Bom, a original, como todos sabemos, foi ao ar às 6 da tarde na Rede Globo, a partir de 9 de outubro de 78 até 2 ou 3 de março de 79, em 126 capítulos. E foi reprisada, não vale a pena ver de novo, entre novembro de 1980 e maio de 1981. Eu, quando passou a primeira vez e a segunda, eu era muito bebê, né? Eu já era nascido, mas era muito bebê, muito criança, não lembro. Lembro vagamente da minha mãe falando que adorava essa novela. Eu só fui realmente ver a novela no Box em 2016 e agora, como eu já disse, a primeira semana eu assisti inteira na Globoplay. Mas vamos falar mais um pouco da novela e principalmente da grande polêmica que envolve essa novela. Suspeita de plágio, não da novela, né? A novela, o livro no qual se baseia a novela, teria sido vítima de plágio. Bom, o livro A Sucessora foi escrito pela escritora brasileira Carolina Nabuco, filha do ilustre Joaquim Nabuco. Foi publicado em 1934, quando a Carolina Nabuco tinha 44 anos de idade. Inclusive ela morreu em 1981, aos 91 anos de idade, ou seja, ela chegou a ver A Sucessora no ar, a novela, né? E, segundo a lenda, ela teria elogiado muito o Manuel Carlos pela adaptação, patati patatá. Mas, enfim... o Manuel Carlos adaptou então o livro da Carolina Nabuco, que foi lançado em 1934. Mas a grande polêmica é a suspeita de que o livro A Sucessora, da Carolina Nabuco, teria sido plagiado por uma escritora inglesa. Isso mesmo. Vocês que são entendidos desses assuntos já sabem do que eu estou falando. Estou falando de Daphne du Maurier, escritora inglesa, nascida em 1907, que em 1938 publicou um livro chamado Rebecca, né? Que foi um grande sucesso literário na Inglaterra, em 1938, tanto que foi adaptada para o cinema logo depois, em 1940, pelo filme Rebecca, que no Brasil recebeu o título de Rebecca, a Mulher Inesquecível, ou Recível, a Mulher Inesquebeca, como diria o Paulo Francis. Só uma parte, o Viva está reprisando A Sucessora, usando como argumento os 90 anos do Manuel Carlos, né, que completou 90 anos agora em 14 de março, né, nasceu em 14 de março de 1933, pisciano. Bom, tem gente eufórica, né, achando que depois da Sucessora o Viva vai passar todas as novelas do Manuel Carlos. Né, quem viver verá. Mas, de qualquer forma, a Carolina Nabuco, curiosamente, ela está no ar no Viva em 2 novelas, né? Porque, além da Sucessora, ela já estava no ar com Bambolê. Quem acompanha meu canal viu meu programa sobre Bambolê, onde eu contei que a novela é inspirada no livro Chama e Cinzas, que Carolina Nabuco publicou em 1947, 13 anos depois do livro A Sucessora. E, aliás, outra característica comum entre Bambolê e A Sucessora, além do fato de ambas as novelas serem inspiradas em livros de Carolina Nabuco, é a presença no elenco de 2 astros, Susana Vieira e Rubens de Falco. Né? É bem verdade que em A Sucessora eles fazem par romântico, em Bambolê não, mas de qualquer forma o elenco está lá. Né? Mas vamos voltar para a questão do plágio. O livro Rebecca, da Daphne du Maurier, foi um grande sucesso no mercado editorial internacional, e aí surgiu, tanto na Inglaterra como no Brasil, a suspeita de plágio, já que o livro Rebecca é considerado muito parecido com A Sucessora, que foi publicado 4 anos antes. Essa história nunca foi resolvida devidamente, né?
É claro que o pessoal que editou o livro Rebeca negou o plágio, mas houve, no Brasil principalmente, muitos estímulos para que Carolina Nabuco processasse a Daphne du Maurier e seus editores, alegando plágio. Mas a própria Carolina Nabuco preferiu, né, elegantemente se ausentar dessa contenda. E assim, o caso nunca teve solução jurídica, né? De qualquer forma, o livro Rebeca foi adaptado, que é de 38, como eu disse, foi adaptado para o cinema logo depois, em 1940, num filme dirigido pelo Alfred Hitchcock, grande cineasta britânico, mas muita gente fala que é um filme do Hitchcock, Na verdade, Rebeca é muito pouco do Hitchcock, né? É muito mais um filme do seu produtor, o David O. Selznick, que tinha acabado, um grande produtor, né, com mão de ferro na Hollywood da época, que tinha acabado de produzir o hiper-oscarizado E o Vento Levou, né, que também é um filme de produtor e não de diretor, né? Ele teve vários diretores, inclusive, né, envolvidos. Mas o filme é basicamente do Selznick. Logo após O Vento Levou, ele vai à luta com Rebeca. E aí, para fazer esse filme, ele traz da Inglaterra para os Estados Unidos o Hitchcock, que era um cineasta britânico, que até então filmava na Inglaterra. A estreia do Hitchcock no cinema americano é com Rebeca, né, através dessa produção do Selznick, adaptando a Daphne du Maurier. E o filme fez um certo sucesso, ganhou até o Oscar de melhor filme em 1941. Né? Óbvio que esse Oscar foi para o Selznick, que era o produtor, não foi para o Hitchcock. Por isso que o Hitchcock nunca ganhou o Oscar, né? A velha história. Mas, de qualquer forma, o Alfred Hitchcock era conterrâneo e quase contemporâneo da Daphne du Maurier. Né? Ele nasceu em 1899 e ela em 1907. E, pelo jeito, ele gostava dos livros dela. Antes de Rebeca, ele já tinha dirigido A Estalagem Maldita, em 1938, que é adaptado num livro dela também. E, em 1963, ele adaptou um outro, dessa vez um conto da Daphne du Maurier, The Birds, Os Pássaros, né? Um filme que é uma das maiores obras-primas do Hitchcock, eu acho até bem melhor do que Rebeca. Bom, eu não li os livros, eu não li nem A Sucessora da Carolina Nabuco, o livro, e nem o livro Rebeca da Daphne du Maurier. Então, eu vou dar uma de Glória Pires e dizer, prefiro não opinar sobre os livros. Agora, as obras audiovisuais eu vi, né? Eu vi a novela, como eu disse no box, e vi o filme Rebeca, do Hitchcock, várias vezes. Realmente tem muitas semelhanças, mas o Hitchcock coloca um temperinho que o Manuel Carlos prefere não colocar. Que temperinho é esse? A questão lésbica. Escândalo, isso mesmo. A questão lésbica é um dos grandes trunfos do filme Rebeca, a Mulher Inesquecível. Muito se comenta sobre a possibilidade da personagem Sra. Danvers, que é a governanta do filme, né, no caso da casa, a casa onde eles moram, Manderley, né, a mansão Manderley, onde mora o viúvo de Rebeca. A governanta, a sinistra Sra. Danvers, seria apaixonada por Rebeca, pela morta, né? E é por isso que ela é tão obcecada em impedir que a personagem de John Fontaine assuma o lugar da morta naquela casa, né? E esse dado foi fartamente analisado num documentário muito interessante que é O Outro Lado de Hollywood, também conhecido como The Celluloid Closet, que é o nome original, documentário televisivo de 1995, onde o que se analisa nesse documentário? Nesse filme a gente analisa, os roteiristas e diretores analisam de que maneira o cinema norte-americano, Hollywood, retratou personagens LGBTs desde o cinema mudo até o começo dos anos 90, já que o documentário é de 1995. E eles analisam bastante a questão de Rebeca. Depois de ver esse documentário, se você assiste o documentário e assiste o filme Rebeca, passa-se a ter certeza de que realmente Hitchcock, o livro eu não sei, né, da Daphne du Maurier, como eu falei, eu não li, mas o filme, Hitchcock sabia o que estava fazendo. Para ele, a Sra. Danvers é apaixonada por Rebeca. Essa questão lésbica, inclusive, é fartamente analisada por pesquisadores, historiadores e biógrafos internacionais, principalmente britânicos, que levantam a hipótese de que a própria Daphne du Maurier fosse bissexual ou lésbica enrustida, né? Ela teve uma vida oficialmente heterossexual, ela se casou, teve filhos, filhas, etc. Mas alguns pesquisadores alegam que ela seria uma lésbica ou pelo menos uma bissexual. Tem várias histórias que eles falam sobre a infância dela, a relação com o pai, uma relação mal resolvida, o pai queria um filho homem, nasceu a Daphne, lá. Enfim, alguns pesquisadores sustentam essa hipótese, falando então que no filme Rebeca, no livro Rebeca, a Daphne du Maurier estaria de alguma forma passando por baixo da porta essa mensagem de que ela teria uma lesbiandade ou um lesbianismo mal resolvido. Bom, é claro que o Manuel Carlos dispensa essa questão lésbica em A Sucessora, né? Então, quando a gente vê a novela, ele vai por um outro caminho, ele vai para o caminho
infelizmente, mais óbvio, né? Sustentando a hipótese de que a governanta Juliana, interpretada por Natalia Timberg, não é apaixonada pela morta, no caso Alice Stein, e sim pelo patrão, Roberto Stein, interpretado por Rubens de Falco, né? Curiosamente, esse plot da governanta obcecada pelo patrão viúvo, né, e que cultua a imagem de uma morta, da mulher morta do marido do patrão, estava no ar em A Sucessora e, ao mesmo tempo, na novela Dancing Days, na mesma época, 78 e 79, novela de Gilberto Braga, cinéfilo maravilhoso que dispensa apresentações. Então, é muito difícil a gente não pensar que Gilberto Braga, antes da Sucessora entrar no ar, já estava se inspirando em Rebecca, a mulher inesquecível, já que em Dancing Days a gente tem um plot extremamente parecido, para não dizer idêntico, né? Que é o plot da Neide, a empregada de Franklin e Celina, e quando a Celina morre, a Neide fica com ela, né, fica em poder dela uma carta que incrimina Franklin, e ela passa a incriminar o Franklin, chantagear o Franklin, querendo cultuar a memória da Celina morta. Tem até o quadro da Celina morta na parede, como tem a Sucessora, o quadro de Alice Stein. E aí a Neide se transforma de uma reles empregada numa governanta poderosa que chantageia seu patrão. Ela era apaixonada pelo Franklin. Então vejam, o plot da governanta que é apaixonada pelo patrão viúvo aparece em Dancing Days e em A Sucessora. Nos dois casos, os autores optam pela questão da governanta apaixonada pelo patrão. Nos dois casos, eles descartam a possibilidade dessa governanta ser lésbica apaixonada pela morta. Bom, quem quiser conferir tudo isso que eu falei, é simples. Basta assistir Dancing Days, que está na Globoplay, acabou de entrar, ou assistir A Sucessora no Box, ou assistir A Sucessora no Viva, ou então esperar um pouco para assistir A Sucessora na Globoplay inteira, porque fatalmente, quando a novela terminar de ser reprisada no Viva, ela vai entrar na Globoplay. E também dá para assistir o filme Rebecca, do Hitchcock, e também outras inúmeras versões audiovisuais de Rebecca. Existem várias, né? Telefilmes, minisséries, filmes aleatórios, obscuros e que tais. Né? O livro Rebecca foi adaptado para audiovisual pela primeira vez no filme do Hitchcock, e a partir de 1947 teve várias versões. A mais recente, inclusive, é um filme de 2020 da Netflix, que tem o trunfo de ser estrelado pela Kristen Scott Thomas, uma atriz que eu adoro, fazendo a Senhora Danvers. Mas apesar da Kristen Scott Thomas, eu passo essa versão. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do céu, a lua azul eu te mostrei, mostrando a ti. E agora com vocês vamos ver o que Ismael Fernandes, sempre guru da telenovela brasileira, nos disse sobre A Sucessora nesse livro, que na minha versão é publicado em 87. A Sucessora. Marina, Suzana Vieira, não consegue afastar a lembrança da primeira mulher do marido, Roberto, Rubens de Falco, principalmente por contar com os serviços da governanta Juliana, Natalia Timberg, absolutamente fiel à falecida patroa, Alice Stein, apaixonada pelo patrão e por manter a mansão num terrível clima de mistério. Ainda Marina, jovem criada com toda a simplicidade do campo, é obrigada a defrontar-se com um mundo repleto de etiquetas e francesismos, como mandava a sociedade do Rio de Janeiro, capital do país, na década de 20. Uma das melhores produções do núcleo das 18 horas da Rede Globo. Trouxe para o horário o clima psicológico, conseguiu argumento para indecifráveis enigmas e deu base para a criação de suspense ao estilo Hitchcock. Na verdade, A Sucessora tem muito a ver com Rebecca, a Mulher Inesquecível, filme do mestre de suspense, filme de 1940, baseado no livro de Daphne du Maurier, que teria plagiado Carolina Nabuco. Mas, e quanto à incursão ao romance Jane Eyre, de Charlotte Brontë? Quem teria plagiado? Carolina, Daphne ou Manuel Carlos? Suspeitas à parte, vale salientar que o texto foi impecável e que Suzana, Rubens e Natália salvaram qualquer deslize. Opa! Surgiu uma nova personagem nessa guerra de escritoras empoderadas do século passado ou retrasado. Charlotte Brontë. Quem é tal personagem? Bom, a Charlotte Brontë também era escritora inglesa, assim como a Daphne du Maurier. E a Charlotte Brontë é de uma família de escritoras mulheres. Eram 3 escritoras mulheres irmãs. Né? Entre elas, a Emily Brontë, autora de nada mais nada menos do que O Morro dos Ventos Uivantes, outro livro seminal. Né? Bom, em 1847, a Charlotte Brontë publicou, né, Jane Eyre, um romance que também entrou para a história, ficou marcado na história da literatura inglesa, etc. e tal.
Depois, esse livro também foi adaptado várias vezes para o cinema e tudo mais. O livro foi publicado, como eu falei, em 1847, portanto, quase 100 anos antes dos livros de Carolina Nabuco e Daphne du Maurier. Mas, afinal, o que tem a ver Jane Eyre com a sucessora ou Rebecca? Bom, essa pergunta eu deixo para os universitários responderem. Eu confesso que eu pesquisei pouco sobre Jane Eyre e, pelo que eu vi, eu não consegui entender muito bem qual é a semelhança entre esse livro e a sucessora ou Rebecca. Também não li o livro, né? Eu poderia ter apelado para uma das dezenas de adaptações audiovisuais de Jane Eyre. Esse romance foi adaptado até mais do que Rebecca, né? A partir de 1910, ainda no cinema mudo, até os dias de hoje, existem pencas de adaptações audiovisuais para televisão, para o cinema, do romance Jane Eyre. Quem quiser pesquisar por sua conta e risco, leia o livro Jane Eyre ou assista a algumas das dezenas de adaptações audiovisuais que existem por aí. Eu vou parando por aqui com essa coisa das adaptações. Vamos agora falar da novela mesmo, que afinal de contas foi para isso que a gente veio aqui, né? Vendo essa primeira semana de Sucessora que está no ar agora, que acabou de entrar no ar, para mim me lembra muito uma coisa assim, Hitchcock dirigindo O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou Terror Psicológico no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Quem está vendo a Sucessora e quem está um pouco mais familiarizado com o Sítio do Pica-Pau Amarelo antigo, aquele que a Globo produziu entre 1977 até 86, mas eu ficaria mais nesse período 77 a 81, vai ver as semelhanças, né? É muito parecido. Os cenários internos são parecidíssimos, né? A casa da fazenda, lá onde mora a família da Marina no começo da novela, é muito parecida com o sítio da Dona Benta, né? E mesmo a casa onde ela vai morar no Rio, a casa da família Stein, tem a ver com os cenários e direção de arte do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que estava sendo produzido na mesma época, praticamente, né? E as locações externas também são muito parecidas, né? Toda a locação rupestre, natural da Fazenda da Marina lembra muito algumas coisas do Sítio do Pica-Pau Amarelo também. E não é só isso, cenários, figurinos, direção de arte, a interpretação dos atores, o tipo de ator chamado para fazer a novela, tirando os astros principais, o restante são atores que poderiam estar no Sítio do Pica-Pau Amarelo tranquilamente, sem dever nada a ninguém, né? Em termos de atuação. Então, na verdade, eu vendo Sucessora, me lembrou muito o Sítio. Quem quiser conferir também pode, assista o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem vários episódios que foram disponibilizados também na Globoplay, estavam sendo reprisados no Viva, né, e foram parar na Globoplay, claro. Então eu acho mesmo, sinceramente, muito parecido a Sucessora com o Sítio do Pica-Pau Amarelo que se fazia na época. O trabalho de câmera, né, o trabalho de fotografia da novela, lembra muito o esquema do Sítio. Parece até que é uma segunda unidade, né? Digamos que a Sucessora era uma unidade de trabalho e o Sítio era uma segunda unidade, que é muito parecido, né? De qualquer forma, a novela é dirigida pelo Erval Rossano, um craque do horário das 6 da tarde, né? Simplesmente ele dominou o horário desde 1975, com a novela Helena, quando se inaugurou esse horário para as adaptações da literatura brasileira, né? No horário das 6. De 75 até 81, com Terras do Sem Fim, Erval Rossano dirigiu praticamente todas as novelas do horário. Depois tem um hiato, aí ele volta em 85 com A Gata Comeu, e depois outro hiato, ele volta um pouco mais além com Pacto de Sangue e Salomé. Salomé já no começo dos anos 90. Mas vale aplaudir o Erval Rossano, um diretor que sempre foi muito competente, um diretor competente, né? Um diretor eficiente, um diretor que pode não ser um diretor brilhante, talvez, mas foi um diretor que marcou a época, que deixou sua marca, um diretor que merece nosso aplauso, nosso respeito. E o elenco, hein, minha gente? Bom, a Suzana Vieira, pra mim, tá maravilhosa, né? Como é bom ver a Suzana Vieira nessa época, quando ela era uma atriz. Suzana Vieira, uma atriz, fazendo personagens, né? Isso foi alguns anos antes dela virar a Suzana Vieira na fase Branca Letícia de Barros, Mota também do Manuel Carlos, né? Como se sabe, a partir de Branca, ela ficou um pouco presa na Branca pro resto da vida, né? Na vida e na arte, fora das telas, etc e tal, com algumas exceções, mas ela ficou muito prisioneira do esquema Branca. Mas antes da Branca, ela era uma atriz fazendo personagens. Então, em A Sucessora, é muito legal a construção que ela faz, de voz, de gestos e tudo mais. Eu gosto de ver a Suzana fazendo, acho que ela tá ótima, né? Uma grande protagonista para essa novela, ela cativa a gente, ela tá linda, né? Aos 36 anos de idade, interpretando uma personagem de 20, né? A Marina tem 20 quando começa a história, né? E a atriz já tinha 36 anos. E o Rubens de Falco? Bom, o Rubens de Falco é aquele charme, aquela fleuma meio Oscar Wilde irresistível, né? Eu diria que o Rubens de Falco é uma espécie de Joana Fon masculina,
Por quê? Tanto o Rubens como a Joana foram estigmatizados na televisão, né? Ficaram prisioneiros de personagens muito parecidos, que são vilões, né? No caso da Joana Fon, mulheres vilãs, atormentadas, manipuladoras, etc e tal. E o Rubens de Falco também. Todos os personagens têm essa aura enigmática de vilões perversos. No caso da Sucessora, não é tanto, né? Porque é um personagem que não é um personagem do mal. Mas ele tem essa aura de filme de terror, de filme de suspense, antigo, né? Parece que ele acabou de sair de daqueles filmes de terror da produtora Hammer, dos anos 60. Produtora britânica maravilhosa de filmes B de terror. Mas, enfim, o Rubens de Falco vinha de A Escrava Isaura, grande sucesso, e o Astro, grande sucesso. Depois da Sucessora, ele iria para Tupi fazer Gaivotas e Drácula. E a novela Drácula foi interrompida. Bom, era a cara dele fazer o Drácula também. Acabei de falar dos filmes de terror, né? Depois do Drácula, que foi interrompido pela falência da Tupi, ele foi para Bandeirantes, onde continuou a novela do Drácula, né? Dessa vez batizada de Um Homem Muito Especial. Já falei disso num programa que eu fiz sobre novelas vampirescas. Quem quiser assiste, novela sobre Vamp e outras novelas vampirescas. Mas depois da Bandeirantes, Rubens de Falco volta para Globo para fazer Sim a Moça, que é quase um repeteco da Escrava Isaura, e Bambolê, que está no ar agora. Então é interessante ver o Rubens de Falco, tanto em Bambolê, ao lado de Joana Fon, que, como eu disse, atores maravilhosos, adoro Rubens de Falco e adoro Joana Fon. Então não é culpa deles, mas davam os mesmos papéis para eles fazerem, ficavam estigmatizados, né? Mas enfim, é bom ver Rubens de Falco e Joana Fon em Bambolê, e é ótimo ver Rubens de Falco em A Sucessora. Um ator que tem uma fleuma, né? Eu acho até que ele tem alguma coisa de Laurence Olivier, o ator que fez Rebeca no cinema. Quem mais? Bom, é claro que a gente não pode falar do elenco da Sucessora sem mencionar Natalia Timberg, que rouba a novela inteira, né? Natalia Timberg tá maravilhosa. Que voz, que presença, que olhar. Bom, Natalia Timberg é uma atriz que dispensa apresentações, todo mundo ama ela, não tem como não atestar, não perceber o talento descomunal dessa mulher, que tá aí, né, com 95 anos de vida, mais ou menos, acho que é isso, né, 95 anos de vida, uma atriz que fez muitos trabalhos interessantes no teatro, fez cinema também, embora tenha sido pouco aproveitada pelo cinema, e ela é uma atriz cinematográfica, né, mas realmente o grande destaque da Natalia Timberg foi na televisão, né, fez grandes papéis. E a Natalia Timberg, como vilã, é insuperável, né, então em A Sucessora, realmente, ela é a verdadeira mulher inesquecível, né? Que mais? Eu destacaria o Paulo Figueiredo e a Lisa Vieira, que tinham acabado de vir da TV Tupi, também estreando na Globo, e eles são ótimos, né? O Paulo Figueiredo e principalmente a Lisa Vieira, que é uma personagem ótima, né? E a atriz faz com leveza, com irreverência. Adoro ver a Lisa Vieira fazendo essa personagem da Adélia, né? A prima de Marina. E o Paulo Figueiredo, né? Aquela coisa tensa. Mas eu gosto da atuação dele também. Uma atuação bem com a cara daquela época, né? Um tipo de ator típico dos anos 70, daquele momento, né? Dos anos 60, 70. Mas é legal. Gosto também do Mário Cardoso, que está interessante e belo. E alguns outros atores se destacam também. Mas eu queria dar um destaque especial para uma atriz que eu amo, essa atriz, é a Célia Biar. Gente, como é bom ver a Célia Biar. Eu ainda não vi a Célia Biar nessa vez, né? Porque ela não apareceu ainda. Mas na época do boxe, eu lembro dela na novela. E ela rouba a cena também. Célia Biar é uma atriz realmente que também, assim, dá vontade de tomar chá com ela, né? Eu queria sentar e tomar chá com ela e ouvir ela falar. Só isso. Eu tenho essa nostalgia incurável, né? Eu queria voltar no tempo, tomar chá com a Célia Biar. Na verdade, eu queria, às vezes, eu tenho essa nostalgia. Eu queria um pouco fugir do mundo que a gente está vivendo e ir lá morar uns tempos dentro da novela Sucessora, com aqueles personagens, com esses atores fazendo esses personagens. Eu queria morar dentro da novela um pouco, ficar uma semana na fazenda da Marina, convivendo com aqueles personagens, ficar uma semana na casa da família Stein. Seria bom, né? Eu queria tanto. Quem não queria, não é mesmo? Bom, enquanto eu não vou para lá, ficamos por aqui. Vou pegar o meu DeLorean e ir para aquela região, para ver se para aquela época, para aquela região, para ver se eu consigo voltar a ser feliz. Ai, quem me dera o meu chorinho. Ficamos por aqui. Até a semana que vem com mais Naftaluf para vocês.